Eu sei bem o que é sentir que o mundo não te dá chance só por você ser quem você é. Eu sei o que é lutar todos os dias, mesmo quando tudo parece te empurrar para trás. Meu nome é Teresa, tenho 68 anos e vou te contar como, aos 30 anos, depois de enfrentar um monte de desafios, eu decidi que nunca era tarde demais para mudar a minha história. Mas antes de continuar, eu quero saber: de onde você está assistindo essa história? Me conta aí nos comentários. Quero saber de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está me ouvindo. Eu nasci em uma comunidade quilombola no Maranhão, onde a vida era difícil e as oportunidades eram quase inexistentes, especialmente para mulheres como eu. Desde pequena, me disseram que meu lugar era em casa, ajudando com o trabalho, e que estudar não era para pessoas como eu. Mas isso nunca me pareceu certo. Eu sabia que eu podia mais, que minha vida não precisava ser limitada. Quando completei 30 anos, depois de já ter meus filhos, eu olhei para o futuro e pensei: agora é a minha vez. Eu não sabia exatamente como ia fazer, mas sabia que ia estudar, ia aprender, ia mudar o rumo da minha vida. Eu estava cheia de medo, porque não tinha nenhum dinheiro. Não sabia por onde começar, mas minha vontade de aprender era maior que qualquer obstáculo. Eu ia atrás, não importa o quanto fosse difícil, e aos 30 anos, eu comecei minha caminhada na educação. Foi o melhor passo que eu dei na vida. Quando eu decidi estudar, não foi fácil. Não tinha escola perto de casa, nem dinheiro para pagar materiais. Eu sabia que seria um caminho longo, mas eu tinha uma determinação muito grande dentro de mim. Eu comecei a estudar sozinha. Pegava livros emprestados. E aos poucos fui aprendendo as coisas que sempre sonhei. Mas não foi só isso. Como eu já tinha filhos, o meu tempo era bem apertado. Eu trabalhava o dia todo, cuidava da casa, dos filhos e ainda tentava estudar à noite. Muitas vezes eu ficava exausta, quase desistia, mas eu me lembrei do que queria para o meu futuro, para o futuro dos meus filhos. E isso me dava forças para seguir em frente. Aos 33 anos, depois de muito esforço, eu consegui terminar o ensino fundamental. Foi uma alegria tão grande, uma vitória pessoal que eu nunca vou esquecer. Eu sabia que ainda não era o fim da minha jornada, mas aquela conquista me fez acreditar mais em mim mesma. Eu vi que, se eu conseguisse aquilo, poderia ir mais longe. Com o tempo, voltei a estudar. Fui até o ensino médio. E mais tarde até cheguei a dar aulas em algumas escolas. Tudo o que eu aprendi, eu compartilhei com as pessoas ao meu redor, principalmente com as mulheres da minha comunidade. Eu sempre dizia a elas: nunca é tarde demais para aprender. A educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Hoje eu tenho 68 anos e me orgulho de poder dizer que a educação transformou minha vida. Eu sou a prova de que não importa de onde você vem ou as dificuldades que você enfrenta. Se você acredita em você e nunca desiste, os sonhos são possíveis. Eu sempre dizia para os meus filhos e para as mulheres da minha comunidade: o que ninguém te dá, você vai atrás e conquista. Eu queria que elas vissem que, apesar de todas as dificuldades, havia um caminho para mudar a vida. E esse caminho passava pela educação. Eu comecei a dar aulas de alfabetização para as crianças e, mais tarde, comecei a ensinar adultos também. Ver a alegria nos olhos de quem estava aprendendo algo novo, algo que nunca imaginou ser possível, era o que me dava forças para continuar. Nunca imaginei que, depois de tanto tempo, eu me tornaria professora. Eu, que quase não aprendi nada quando criança, que passei a maior parte da minha juventude sem poder estudar, me vi ensinando outros, passando adiante aquilo que me transformou. Cada aluno que eu ensinei me lembrou da minha própria luta, do quanto eu tive que me esforçar para chegar onde cheguei. Isso me dava uma sensação de realização indescritível. As pessoas, muitas vezes, não acreditam em si mesmas.
Elas acham que com a idade ou com as dificuldades da vida é tarde demais para mudar. Mas eu sou prova de que isso não é verdade. Eu nunca parei de lutar. E o mais bonito dessa história é que, com o tempo, eu vi a minha comunidade inteira se transformar. Mulheres que nunca tinham pensado em estudar começaram a se envolver, começaram a buscar seu próprio caminho. Assim como eu fiz, eu me orgulho de ter mostrado para todos que, não importa a sua idade ou de onde você veio, o que importa é o que você escolhe fazer com o tempo que tem. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Não existe obstáculo grande demais quando você acredita em si mesmo e está disposto a lutar. Naquela época, as dificuldades eram imensas. Não só por causa da falta de recursos ou da distância da escola, mas também pela discriminação que eu vivia todos os dias. Não importa o quanto eu me esforçava, sempre tinha alguém que olhava para mim e dizia: "Você não vai conseguir. Estudar não é para gente como você." Eu lembro bem, uma vez, uma mulher da cidade me disse que gente da minha cor não ia muito longe. Aquilo me feriu profundamente. Eu pensei: quem ela pensa que é para me dizer o que eu posso ou não posso fazer? Era assim todos os dias. A cada passo que eu dava, eu sentia o peso da discriminação. Não apenas por ser mulher, mas também por ser negra. Mas eu não podia deixar isso me parar. Eu sabia que a minha luta não era só por mim, mas também por todas as mulheres que, assim como eu, eram vistas como invisíveis. Eu olhava para os meus filhos e pensava: eles não merecem crescer em um mundo onde a cor da pele deles seja um obstáculo. Eu sabia que, para mudar, eu precisava ir além. Eu não podia me abater por comentários maldosos ou por olhares tortos. Eu decidi que o meu lugar era onde eu quisesse estar. Eu sabia que se eu fosse persistente o suficiente, as pessoas iam me respeitar. E foi assim, com essa determinação, que eu fui vencendo os desafios. E sabe, a maior vitória para mim não foi só terminar os estudos ou começar a dar aulas. A maior vitória foi ver que eu comecei a mudar a visão das pessoas ao meu redor. Eu vi a transformação nos olhos dos meus filhos, que nunca mais duvidaram do próprio valor. E também nas mulheres da minha comunidade, que começaram a perceber que, apesar das dificuldades, elas tinham o poder de escrever a própria história. Eu sei que a vida nunca foi fácil e que ainda existem muitos preconceitos. Eu sinto isso até hoje, em certos lugares, em certos olhares, mas o que me faz seguir em frente é saber que eu não sou mais aquela mulher que se calava diante da opressão. Eu sou a mulher que, apesar de tudo, conseguiu transformar a sua vida e inspirar outras a fazerem o mesmo. A cor da minha pele pode ser vista por alguns como um obstáculo, mas eu aprendi a ver ela como minha força, como o que me fez resistir. Como o que me fez ser mais forte do que qualquer palavra que tentasse me diminuir. E você já passou por algo parecido. Se você já sentiu que o mundo não acredita em você, eu quero que saiba: você não está sozinho. Acredite em si mesmo. Acredite no seu poder. Porque a vida só vai te dar o que você acreditar que merece. E eu te garanto, se você persistir, não importa a cor da sua pele, o lugar de onde veio ou o tempo que já passou, você pode conquistar tudo o que sonhou. Quando eu consegui meu primeiro trabalho como professora, achei que finalmente eu estava conquistando o meu espaço. Mas a verdade é que, para muita gente, eu nunca seria suficiente. Lembro bem do dia em que fui até a escola para assinar os papéis. Estava tão feliz, sentindo que aquele momento era uma vitória não só para mim, mas para todas as mulheres negras que, como eu, tinham ouvido a vida inteira que não podiam chegar longe. Entrei na sala do diretor com um sorriso no rosto. E ele me olhou de cima a baixo. Demorou alguns segundos antes de falar qualquer coisa. Depois, ajeitou os óculos e perguntou com um tom de desconfiança: "Tem certeza de que essa vaga é para você? Você tem mesmo a qualificação necessária?" Aquilo me atingiu como um soco no estômago.
Não era uma pergunta normal. Ele já tinha visto meus documentos. Já sabia que eu tinha me preparado. Mas ele não estava questionando meu currículo. Ele estava questionando a mim, minha pele, minha história. Respirei fundo e respondi com firmeza. Sim, senhor, tenho certeza. Passei anos estudando e me dedicando para estar aqui. E eu vou mostrar que sou capaz. Ele soltou um riso seco e balançou a cabeça, como se dissesse para si mesmo. Vamos ver no que isso vai dar. Nos primeiros meses, ele fazia de tudo para me testar. Me dava as turmas mais difíceis, não me incluía nas reuniões importantes, e toda vez que eu apresentava um bom resultado, parecia ignorar, como se meu esforço não fosse suficiente. Mas sabe o que aconteceu? Os alunos me acolheram. Os pais confiavam em mim. Aos poucos, os resultados começaram a aparecer. E ninguém podia negar que eu estava fazendo um bom trabalho. Um dia, uma mãe entrou na diretoria e disse para ele: meu filho nunca gostou de estudar. Mas agora, com a professora Teresa, ele vem para a escola feliz. Ele diz que aprendeu a se orgulhar da própria história. Eu vi o olhar do diretor mudar naquele momento. Ele nunca admitiu em voz alta, mas naquele dia ele entendeu que eu não estava ali para pedir permissão para existir. Eu estava ali para fazer a diferença. E foi isso que eu fiz. Mesmo depois desse episódio com o diretor, eu sabia que ainda teria que provar meu valor todos os dias. Não era só ele que duvidava de mim. Alguns professores me olhavam torto. Cochichavam entre si quando eu passava. Eu fingia que não via, mas sentia. Sentia no jeito que me tratavam, no silêncio quando eu chegava na sala dos professores. Uma vez, numa reunião pedagógica, eu sugeri um novo método para ensinar leitura às crianças. Era algo simples, mas muito eficiente. Os alunos poderiam se expressar melhor, aprender com mais facilidade. Antes mesmo de eu terminar de falar, um professor mais velho, que já estava na escola há anos, cruzou os braços e disse: interessante. Mas você tem certeza de que esse método funciona? Ouvi dizer que ele exige um bom domínio da leitura e da interpretação. E não sei se todos aqui teriam essa habilidade. Ele olhou diretamente para mim. Os outros professores riram baixo. Eu entendi o recado. Ele não estava questionando o método. Estava questionando se eu tinha capacidade de ensinar aquilo. Naquele momento, minha vontade foi me levantar e ir embora. Mas não. Eu já tinha passado por coisa pior na vida para me deixar abater por um comentário maldoso. Então, respirei fundo. Olhei bem nos olhos dele e respondi: tenho certeza, professor. E se precisar de ajuda para entender melhor, posso te explicar novamente. Afinal, ensinar é o que eu faço de melhor. A sala ficou em silêncio. Ele engoliu seco. O diretor, que assistia tudo, abaixou a cabeça e continuou a reunião como se nada tivesse acontecido. Mas a partir daquele dia, algo mudou. Os alunos começaram a se destacar ainda mais. Os pais passaram a me elogiar na comunidade e até alguns professores que antes me desprezavam começaram a respeitar meu trabalho. Eu aprendi algo muito importante ali. O preconceito tenta nos diminuir. Mas a melhor resposta que podemos dar é continuar crescendo. Depois daquela reunião, percebi que algumas coisas começaram a mudar. Mas isso não significava que os desafios tinham acabado. Pelo contrário, parecia que quanto mais eu mostrava meu valor, mais algumas pessoas se incomodavam com a minha presença ali. Lembro de um dia específico, quando cheguei mais cedo para preparar a sala. Estava organizando o material, colocando os cadernos em ordem, quando ouvi duas professoras conversando no corredor. Elas nem se preocuparam em abaixar a voz. Eu não sei o que essa mulher ainda está fazendo aqui. Parece que não entende qual é o lugar dela. A outra riu e respondeu: é só questão de tempo. Logo vão perceber que não combina com esse ambiente. Meu coração apertou, mas minha vontade de lutar foi maior. Passei a aula toda mais focada do que nunca. Eu não deixaria ninguém me tirar dali.
Mas o pior aconteceu algumas semanas depois. O diretor me chamou na sala dele. Professora Teresa, alguns pais vieram até mim preocupados. Eles dizem que você está trazendo certos assuntos desnecessários para a sala de aula. Eu franzi a testa sem entender. Assuntos desnecessários? Ele ajeitou os óculos e suspirou. Sabe como é, né? Coisas sobre identidade, cultura. Algumas famílias preferem que seus filhos não tenham contato com isso. Naquele momento, senti um nó na garganta. O que ele queria dizer era claro. Algumas pessoas não queriam que eu falasse sobre minha própria história, sobre a cultura negra, sobre as dificuldades que muitos dos meus alunos enfrentavam. Queriam que eu ficasse quieta, como se eu não existisse. Mas eu não nasci para ficar em silêncio. Olhei para ele e, com toda a firmeza do mundo, respondi. Diretor, educação não é só sobre ler e escrever. Educação é sobre formar cidadãos. É sobre ensinar respeito, dignidade e orgulho de quem somos. Se algum pai tem medo disso, talvez o problema não esteja no que eu ensino, mas no que ele aprendeu a vida toda. Ele me encarou por alguns segundos. Eu já esperava que ele me demitisse ali mesmo. Mas, para minha surpresa, ele apenas balançou a cabeça. Resmungou alguma coisa e disse: Só tome cuidado com o que fala, professora. Saí da sala com a cabeça erguida. Eu não ia parar. Eu nunca ia parar. E, para minha felicidade, os alunos estavam aprendendo. Eu via o brilho nos olhos deles quando falávamos sobre nossa história, sobre grandes líderes negros, sobre a importância de nunca baixar a cabeça. E então, um dia, algo aconteceu que me provou que eu estava no caminho certo. Uma menina da minha turma, a pequena Jéssica, de apenas 9 anos, me procurou depois da aula. Ela segurava um papel amassado nas mãos e parecia nervosa. Professora, posso te mostrar uma coisa? Claro, querida, o que foi? Ela abriu o papel e, com uma letra ainda trêmula, havia escrito: Eu sou bonita do jeito que sou. Eu sou inteligente. E ninguém pode dizer o contrário. Eu senti um aperto no peito. Me abaixei para ficar na altura dela e perguntei: Você escreveu isso sozinha? Ela sentiu. É porque antes eu achava que não era bonita. Na minha casa, todo mundo tem cabelo liso. Eu queria alisar o meu também. Mas agora, depois das suas aulas, eu gosto do meu cabelo assim. Minha mãe até comprou uns lacinhos para eu enfeitar ele. Naquele instante, percebi que todo o preconceito, todas as dificuldades, tudo que eu enfrentei até ali, tinha valido a pena. Depois daquele dia com a Jéssica, eu senti que estava cumprindo minha missão. Mas a luta não acabou. E eu sabia que, por mais que eu tivesse avançado, ainda havia muita resistência em algumas pessoas, principalmente no ambiente escolar. Não era só sobre ensinar, era sobre mudar mentalidades, fazer com que as pessoas entendessem que a cor da pele não define o valor de alguém. E eu estava disposta a fazer isso. Houve um dia em que eu, de novo, me vi frente a frente com o diretor. Ele me chamou para conversar e, dessa vez, o clima era mais tenso. Ele parecia irritado. Professora Teresa, ele começou. Eu já recebi várias reclamações de pais sobre sua abordagem nas aulas. Você está falando demais sobre história negra. E eu não acho que isso seja adequado para todas as turmas. Eu senti a pressão aumentando, mas não podia recuar. Não podia deixar que o medo me parasse. Respirei fundo e olhei nos olhos dele. Diretor, falei com calma. O que eu ensino em sala de aula é a verdade. A história do Brasil não está completa sem contar a contribuição dos negros. Não posso ignorar isso só porque alguns pais têm receio do que seus filhos vão aprender. Não vou ensinar o que é fácil, vou ensinar o que é real. Ele me olhou, me avaliando, como se estivesse decidindo algo. Por um momento, pensei que ele iria me afastar da escola, que todo o meu trabalho seria em vão. Mas, de novo, ele apenas suspirou e disse: Você tem um jeito difícil de lidar com as coisas, professora. Vamos ver até onde isso vai.
E, embora eu soubesse que ele ainda não me aceitava completamente, eu sabia que minha luta estava fazendo a diferença. Os alunos começaram a falar mais sobre as histórias que estavam aprendendo, sobre os ícones negros que eu trazia para a sala. Zumbi dos Palmares, Dandara, Milton Santos, Ruth Souza. As crianças começaram a se ver como parte dessa história. E principalmente as mães, começaram a me apoiar mais e mais. Uma mãe da turma da Jéssica, Dona Marta, me procurou um dia no fim da aula. Ela estava visivelmente emocionada. Professora Teresa, ela disse, quero agradecer por tudo que tem feito com as crianças. Minha filha tem se sentido muito mais segura com ela mesma desde que começou suas aulas. Ela tem me contado sobre as histórias que você ensina. E pela primeira vez, ela está com orgulho do seu cabelo, do seu corpo. E o mais bonito disso tudo é que ela agora olha para mim com mais confiança. E eu também estou aprendendo com ela. Isso foi como uma recompensa para todo o esforço, para todas as horas em que eu me sentia exausta, para todos os olhares tortos que recebi. Naquele momento, percebi que minha missão estava muito além de ser apenas uma professora. Eu estava ajudando a curar feridas que a sociedade havia causado. Estava contribuindo para a autoestima e o empoderamento de tantas mulheres e crianças da minha comunidade. E não demorou muito para que a mudança começasse a ser vista. No fim de cada ano, os pais apareciam mais, os alunos mais animados com as aulas. Mas o que mais me tocava eram as conversas que começavam a acontecer fora da escola. Eu passava pela praça e ouvi mulheres conversando. Você viu a professora Teresa? Ela está fazendo nossas crianças pensarem diferente. Até nos fazendo acreditar em nós mesmas. Era assim que eu sabia que estava no caminho certo. Não era fácil e muitas vezes sentia o peso da discriminação, mas o apoio da minha comunidade e principalmente a transformação nos meus alunos me davam a certeza de que a luta valia a pena. E com o tempo, a resistência do diretor começou a diminuir. Ele não me abraçou, mas aos poucos foi entendendo que eu estava ali para ensinar muito mais do que simplesmente gramática e matemática. Eu estava ali para ensinar a dignidade de ser quem somos. A cada dia que passava, minha confiança aumentava, mas também sentia que minha responsabilidade só crescia. Eu sabia que estava construindo algo muito maior do que eu mesma, algo que ia além da sala de aula. Mas, como sempre, nem todos estavam prontos para aceitar essa transformação. Certa manhã, depois de mais uma aula, o diretor me chamou novamente. Ele estava visivelmente mais tranquilo, mas eu sabia que algo estava por vir. Quando entrei na sua sala, ele fechou a porta e me olhou com um ar diferente. Professora Teresa, começou ele. Quero que saiba que não estou completamente contra suas ideias, mas alguns pais ainda estão incomodados com a maneira como você tem levado a história para as crianças. Eu preciso pedir que você seja mais cuidadosa. Eu senti uma raiva crescendo dentro de mim, mas em vez de responder impulsivamente, respirei fundo. Já tinha enfrentado muito mais do que isso e sabia que nesse momento a paciência seria minha melhor aliada. Eu entendo sua preocupação, diretor. Mas se você acha que estou fazendo um trabalho que pode prejudicar nossos alunos, eu estou aqui para ouvir e melhorar. No entanto, o que eu ensino nas minhas aulas, a história que compartilho, não vai mudar. Os alunos precisam saber a verdade, precisam conhecer a riqueza da nossa cultura, da nossa história. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando em algo. E então soltou uma frase que me fez sentir uma mistura de alívio e preocupação. Eu vou permitir que você continue, mas, por favor, evite ser tão radical. As coisas precisam ser feitas com mais delicadeza, entende? Eu sabia que ele não estava dizendo isso por um real desejo de mudança, mas por pressão. Ele ainda via minha abordagem como algo local ou fora do padrão, mas naquele momento não pude deixar de sorrir internamente. Eu sabia que eu estava conseguindo transformar aquela resistência. A mudança estava acontecendo, mesmo que aos poucos,
Mas o ponto de virada, o momento que realmente me fez sentir que eu estava no caminho certo, aconteceu durante uma reunião de pais. Era uma reunião importante. A cada ano tínhamos de apresentar o progresso dos alunos e discutir qualquer problema. Como sempre, o diretor estava lá, tentando manter o controle de tudo. E muitos pais estavam ansiosos para saber como seus filhos estavam indo. Quando minha vez chegou, levantei-me e comecei a falar sobre os avanços de meus alunos, sobre os métodos que utilizávamos em sala para estimular a autoestima, a autopercepção e a importância da cultura negra. De repente, uma mãe levantou a mão. Eu a reconheci. Era Dona Carmen. Uma senhora de mais de 60 anos, conhecida por sua postura rígida e reservada. Ela me olhou com um sorriso no rosto e, com um tom suave, disse: "Professora, antes de conhecer seu trabalho, eu pensava que o que você ensinava era demais para os meus netos. Mas depois de ver a mudança neles, a forma como eles têm se expressado com mais confiança, não posso deixar de reconhecer o quanto você está fazendo bem para eles. Eu mesma aprendi mais sobre minha própria história nos últimos meses, e eu agradeço por isso." A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Aquelas palavras vindas de uma mulher tão respeitada na comunidade me tocaram profundamente. Eu sabia que o que eu estava fazendo estava afetando mais do que só meus alunos. Eu estava, de algum modo, quebrando barreiras, mudando mentalidades. E o que aconteceu depois foi algo que eu nunca imaginaria. Um a um, outros pais começaram a levantar e expressar sua gratidão. Eu nunca havia entendido como a história de nossos ancestrais é importante, disse um pai. As crianças estão diferentes, mais confiantes, comentou uma mãe. Foi ali, naquele momento, que eu percebi que toda a luta, todas as dificuldades e todas as palavras de preconceito não eram nada perto do impacto que eu estava gerando. A escola não era mais apenas um local de ensino para mim. Estava se tornando um lugar de transformação, um lugar de resistência. O diretor, que antes me via como uma ameaça, agora olhava para mim com respeito. E naquele instante, eu entendi que a mudança real começa de dentro. Não importa o quanto a sociedade tente nos colocar para baixo, o verdadeiro poder está em nossas mãos. E mais do que nunca, eu sabia que a minha missão era continuar, porque minha luta era a luta de muitas outras mulheres, de muitos outros filhos e filhas. Era a luta pela dignidade, pela história e pelo orgulho de ser quem somos. Alguns meses depois daquele momento de transformação durante a reunião de pais, algo inesperado aconteceu. Eu nunca imaginei que um simples trabalho de professora pudesse me levar tão longe. Mas a vida tem uma maneira engraçada de nos surpreender. Foi uma manhã como qualquer outra quando o diretor me chamou novamente à sua sala. Ele estava mais tranquilo, sem o semblante rígido que costumava ter nas conversas anteriores. Quando entrei na sala dele, ele me olhou por um momento, quase como se estivesse ponderando suas palavras. Eu estava curiosa, mas ao mesmo tempo sabia que ainda havia algo mais para acontecer. Professora Teresa, ele começou com um sorriso no rosto. Preciso te dizer que, depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses, eu vi uma mudança não só na forma como você ensina, mas também na maneira como todos na escola te veem. E, sinceramente, a escola precisa de mais gente como você. Alguém que realmente se importa com os alunos e com a transformação da nossa comunidade. Eu fiquei em silêncio, esperando ele terminar, sem saber exatamente onde isso iria dar. Então, ele continuou: "Decidi te promover. A partir de agora, você será a nova coordenadora pedagógica da escola. Quero que você ajude a implementar um novo projeto educacional que valorize mais a cultura local, a história dos nossos alunos e suas raízes. Vai ser um desafio, mas sei que você está mais do que pronta para ele." Naquele momento, senti uma mistura de emoções. Fiquei paralisada por alguns segundos. Não só pela surpresa, mas pela sensação de que todo o esforço, todo o trabalho árduo,
Todas as barreiras que eu havia enfrentado tinham finalmente dado frutos. Eu estava sendo reconhecida por aquilo que eu sempre acreditei ser a razão da minha luta. A valorização da nossa história, da nossa identidade. Eu aceito, respondi, sem hesitar, e me senti mais forte do que nunca. Vamos fazer isso acontecer. Eu sei o que essa escola precisa e sei o que nossos alunos merecem. O diretor sorriu, como se soubesse que ali eu havia finalmente conquistado um espaço que antes parecia impossível. Ele não precisava mais me ver como uma ameaça. Agora, ele me via como uma parceira, e isso para mim foi uma grande vitória. A promoção foi um marco importante, não apenas para mim, mas para toda a comunidade escolar. A partir daquele momento, eu não estava mais sozinha. Tinha mais voz, mais poder para mudar as coisas de dentro da escola e garantir que, a cada dia, nossos alunos se sentissem mais representados, mais respeitados e mais orgulhosos de sua história. E naquele dia, enquanto eu passava pela escola com uma nova perspectiva, vi alguns dos alunos me cumprimentando com olhares de respeito, como se soubessem que aquela vitória era deles também. Não era só sobre mim, era sobre todos nós. A luta pela educação, pela verdade, pela representatividade, era uma luta de todos, e juntos nós estávamos vencendo. Hoje, olhando para trás, vejo como cada obstáculo, cada comentário maldoso, cada olhar de dúvida foi apenas mais um degrau para me levar até aqui. Não foi fácil, mas eu não desisti. E, por mais que ainda existam desafios pela frente, sei que fiz a minha parte. Transformei a vida de muitas crianças e ajudei a construir um futuro melhor para elas. E se eu pude fazer isso, você também pode. Não importa quantas dificuldades apareçam, não importa o quanto as pessoas tentem nos colocar para baixo. O importante é seguir em frente, acreditar na gente mesmo e nunca, jamais desistir dos nossos sonhos. Agora me conta. Você também já enfrentou algum tipo de preconceito ou desafio na sua vida? O que te motivou a continuar lutando? Quero saber sua história. Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou dessa história e quer ver mais histórias de superação, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Quanto mais pessoas souberem que somos capazes de superar qualquer barreira, mais poderemos inspirar outras vidas. Fico esperando seu comentário e até a próxima!